Estamos de volta e agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos e o Irã fecharam um acordo para interromper os ataques e retomar as negociações diplomáticas. A proposta busca consolidar um cessar-fogo provisório e abrir caminho para um diálogo mais amplo entre os dois países. Representantes dos dois governos devem se reunir amanhã no Catar para discutir o programa nuclear iraniano e outros temas de segurança regional. O acordo foi fechado após a escalada militar dos últimos dias, marcada por ataques entre os dois países e acusações de violação do cessar-fogo. O governo iraniano condicionou o avanço das negociações ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Unidos, incluindo a liberação de recursos financeiros iranianos bloqueados no exterior. Ana, a gente sabe que esse é um ponto bastante sensível, né? O dinheiro que o Irã está de olho aí de contas bloqueadas em vários locais. Acho que a gente pode explorar isso um pouquinho com a nossa audiência. Agora, sexta-feira nós noticiamos ali um ataque, um bombardeio. Agora é uma possibilidade aí de um cessar-fogo, quer dizer, é dia a dia, hora a hora, esse conflito no Oriente Médio, a gente tem que estar muito atento porque a situação vai mudando. Enquanto isso, depois quero ouvir Carlo Cauti, dólar e petróleo já tendo esse impacto em relação a esses últimos acontecimentos. Então, Paula, é o que você disse, é um assunto que está minuto a minuto. Quando nós fechamos o programa de sexta-feira, ou de leste a oeste, os meninos e eu, nós falamos assim, bom, hoje nós temos uma situação de instabilidade, apesar de que na quarta e na quinta o barril do petróleo chegou o preço mais baixo desde março desse ano. Mas nós falamos o seguinte, pode ser que quando acabe o programa, às 10h30 da noite, a situação já seja completamente diferente. E foi o que aconteceu no sábado. No sábado, os americanos retomaram os bombardeios e a gente sempre fica na expectativa da hora seguinte, O problema, Paula, é que os americanos não confiam mais no caminho apresentado pelos iranianos. Tem uma situação que está sendo discutida aqui por alguns analistas, inclusive veteranos e generais que trabalharam na área de inteligência militar durante muitos anos, e que eles dizem o seguinte, os americanos, eles desmantelaram o exército revolucionário. E o que acontece é que agora o atual regime dos ayatolás, alguns ali dentro, eles querem seguir com o acordo com os americanos, mas o problema é que dentro do próprio exército revolucionário há mais ou menos de 3 a 5 facções que esses especialistas estão falando. E que essas facções ali dentro, elas não concordam com o ponto A, o ponto B, aí outra facção concorda com o ponto C, mas não concorda com o ponto A, e que há um problema de comunicação dentro do Irã, já que os americanos destruíram praticamente tudo ali dentro. Destruíram a marinha, destruíram sistemas de comunicação. Então, que há esse bate-cabeça de vai e volta, porque os comandantes do exército revolucionário e alguns líderes do regime iraniano, alguns não se comunicam e outros se comunicam, mas não estão na mesma página, não estão concordando, não estão de comum acordo com o que os americanos estão apresentando. O problema disso tudo, Paula, é que os americanos, os cidadãos como um todo, eles estão cansados, porque a sensação que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que os iranianos eles estão ganhando tempo. Muitos falam que eles estão ganhando tempo até porque eles foram praticamente dizimados dentro do próprio território iraniano e que eles precisam ganhar tempo para tentar se recompor nas armas e nos arsenais militares. O que tem de concreto hoje, Paula? Segunda-feira, às 7h32 da noite. Nada. Pode ser que daqui a 5 minutos a gente tenha alguma sinalização de acordo e pode ser que daqui a meia hora nós estejamos diante de outro bombardeio.
Como é que o mercado global tem reagido a esses últimos movimentos? Na quinta-feira, quando os iranianos bombardearam um navio cargueiro no estreito de Hormuz, o petróleo subiu mais de 3% e continuou mantendo uma tendência de alta hoje também. Então, enquanto o petróleo estava mostrando uma queda repentina depois que os americanos e os iranianos chegaram ao acordo de cessar fogo, agora voltou a subir, está em 75, 73, 75 dólares por barril. Agora, vamos ver se esse acordo vai se concretizar, porque também, como a Ana justamente falou, não existe um só governo iraniano. Existem facções dentro do Irã, ou as guardas revolucionárias, os guardas revolucionários, o presidente Pezeshkian, a parte da liderança religiosa, a população civil, os mercantes dos bazar. Então os americanos também não sabem bem com quem conversar e quem tomar decisões. Esse ataque que aconteceu quinta-feira provavelmente foi uma provocação de algum general das guardas revolucionários. Concordou com o presidente? Não sabemos. Então é muito complicado entender o que está acontecendo dentro do Irã, porque é uma ditadura, não tem mídia livre e com certeza não sabemos quais são as guerras de poder internas ao regime. Ana, quer complementar? Rapidamente, Paula, porque saiu alguns pontos de impasse nesse acordo e todos nós sabemos que há um ponto que Donald Trump não abre mão, que é a extinção do programa nuclear iraniano. Esse é o ponto que pega para o presidente americano Donald Trump. Mas para o secretário de Estado, Marco Rubio, ele tem um outro ponto que está trazendo problema e que saiu numa matéria do Wall Street Journal na sexta-feira, que diz o seguinte, que o Irã ele quer controlar o Estreito de Hormuz, inclusive com possíveis pedágios. E exatamente por causa da crise hoje financeira no Irã, os bens estão congelados, muitos recursos congelados, e aí o Irã estima que eles poderiam arrecadar mais de 40 bilhões de dólares por ano com a cobrança de serviços de segurança e proteção e pedágio ali no Estreito de Hormuz. E esse é um ponto que o secretário de Estado, Marco Rubio, não abre mão, porque ele diz que são vias marítimas internacionais e que os iranianos não têm direito de cobrar pedágio ali. Então, esse ponto também agora entrou nesse imbróglio todo.